E aí a gente falou muito disso com o Vicentini aqui, é legal estressar esse ponto também, que é a questão do calendário, né? Porque a NFL, ela é uma liga, se pensar nisso é uma maluquice, né? Do que eu vou falar agora, mas ela é uma liga que tem 32 times que jogam de primeira semana de setembro até primeira semana de fevereiro, se você extrapolar aí o Super Bowl. Então são 5 meses de campeonato. Aí você fala, cara, o que os caras fazem nos outros 7 meses? É isso que eu ia né? perguntar Você faz agora. de fevereiro a agosto, de 1º de fevereiro a 31 de agosto, que era exatamente o período que a gente estava até agora. Uma série de coisas, né? Então acabou a temporada no comecinho de fevereiro, logo imediatamente eles começam a olhar os jogadores do universitário. Então a gente falou aqui que o futebol americano universitário é extremamente relevante. Ele é a segunda modalidade dos Estados Unidos em termos de importância. Então o futebol americano profissional, a NFL, é a maior modalidade dos Estados Unidos. O college football, que é o futebol universitário, é a segunda modalidade em termos de audiência. A NBA é a terceira. À frente até da NBA. À frente da NBA. Caraca. O futebol americano universitário, isso você só aprende vivendo lá. O tamanho do negócio. Uma informação legal, curiosidade, o maior estádio dos Estados Unidos é o estádio da Universidade de Michigan, que é um estádio para 110 mil pessoas. Meu Deus. Ele é conhecido como Big House, por causa do tamanho dele, e ele tá sempre lotado. Todos os estádios de futebol americano universitário, que a temporada começa um pouco antes, começa no começo de agosto, são enormes, estão sempre lotados, então você cria essa relação ainda mais conecta ali de como... peraí que eu tô... Call center. Cara de muitos contatos. Voltar? Então você cria essa relação entre a galera que tá na universidade com a modalidade e isso extrapola depois pro profissional. Então, como que tá construído o calendário, né? Acabou a temporada regular, acabou o Super Bowl, vem depois o que eles chamam de NFL Combine. Então eles pegam todos os melhores atletas do universitário, levam para uma cidade, os caras ficam lá 2 semanas treinando, com todos os olheiros dos times profissionais indo lá assistir. Então, isso na televisão é noticiário o dia inteiro. Pô, o cara da Universidade de Michigan é o próximo quarterback que vai se destacar na liga. A gente viu ele treinar aqui, ele salta 2,10 metros de altura, o cara arremessa a bola com a mão esquerda no cantinho, dá end zone. Então, começa a criar todas as histórias de quem são os próximos grandes astros. Acabou o Combine, vem o Draft, né? O Vicentini explicou aqui também como funciona. Na NFL a lógica é a mesma. Então, os piores colocados na temporada anterior têm o direito de escolher os melhores prospectos ali, os melhores futuros talentos. Para manter a competitividade ali da liga, né? Exato, para manter a paridade competitiva. E como é que o draft acontece? E aí a NFL criando o produto muito bem, como ela sempre fez. Ele é sempre numa cidade diferente. Esse ano, se eu não me engano, ele vai ser em Green Bay, né, no ano que vem, né, na próxima temporada. E ele virou um evento nacional, né? Ele é um evento que é transmitido. A ESPN tem os direitos para transmitir esse evento, então você só pode assistir na ESPN. A média de audiência disso é ali na casa de 40, 50 milhões de pessoas que assistem o draft. É criada uma... E aí entra na parte do storytelling, que é o que eu acho mais brilhante na NFL. Que você sempre cria o storytelling de esperança. O que é o draft pros times de futebol americano? É a esperança de que ano que vem é você melhor. E todo torcedor para assistir o novo Messias aparecendo ali. Né? Esse ano era o Caleb Williams, que é um cara que foi jogar em Chicago, que era o principal quarterback do universitário. O Chicago escolheu ele com a primeira escolha e falou, cara, agora o Chicago campeão. Da mesma forma que o torcedor do Corinthians aqui, quando chega um novo jogador, fala, cara, agora vamos ganhar tudo. Lá é a mesma coisa, a mesma história. Então vem o draft, depois vem o que eles chamam de free agency, que é o período que os jogadores têm o passe livre para negociar entre os clubes, entre as franquias. E aí depois você já entra na pré-temporada de novo para voltar para a temporada. Então você tem um calendário de conteúdo, de histórias, que ele acontece ao longo de 12 meses, apesar do que a temporada ela dura 5 meses. E aí a segunda derivada disso, que é a parte mais maluca, é que se você pensar que são 17 jogos, né, que cada time joga, são 18 semanas, mais uma eles têm de folga no meio, então cada time joga 17 jogos, normalmente o cara hospeda, ele recebe, né, ele promove na casa dele por ano 8 jogos. Né? Você pega um Philadelphia Eagles, que a gente falou aqui, ele tá abrindo mão de uma das 8 datas dele para vir jogar aqui. Então ele vai mandar 7 jogos. Num ano, ele vai fazer 7 jogos na Filadélfia. Se a gente comparar com futebol... O futebol faz 35, 40 jogos em casa por ano, em média. Então, o que isso cria no fim do dia? Escassez. Né? Por isso que as médias de público são tão altas, por isso que os ingressos são tão caros, por isso que o direito televisivo ele vale tanto, porque
Você tem naquele período de 5 meses esses espetáculos, que são os espetáculos que mais atraem audiência na televisão americana, que mais atraem o público para ir num estádio, mas eles acontecem pouco. Então isso cria valor, né? Quando você sabe trabalhar bem a escassez, isso acaba criando valor quase que como uma marca de luxo, né? Que é para poucos, nem todos podem ter. Isso até gera algumas críticas no mercado americano, porque aí vem o outro lado da história, que é o esporte mais popular, que deveria olhar para o lado do aspecto mais social, mas no fim, por isso que eu falei aqui no começo, é um negócio, e é um negócio muito bem gerido, né? Uma empresa de mídia muito bem gerida, que trabalha esse conteúdo, essas histórias de uma forma muito especial, que gera muita receita. Eu só fiquei com uma dúvida aqui, é uma curiosidade, na verdade. Então, a temporada começa ali na primeira semana de setembro, vai ali até fevereiro, e depois acontece tudo isso que você falou, do futebol universitário, depois tem o draft, free agents, mas os jogadores profissionais, ali, o cara que joga no Green Bay Packers, acabou a temporada dele em fevereiro. Aí ele meio que tira um período de férias até agosto ali, mais ou menos a pré-temporada? Não, então isso também entra no ciclo, né, de notícias, como eles chamam lá nos Estados Unidos, né? A NFL ela tem o ciclo de notícias dela. Então acabou a temporada, campeão do Super Bowl, depois ainda tem uma extensãozinha disso, porque tem o desfile, né, do campeão do Super Bowl, que acontece normalmente 1 ou 2 semanas depois, que é mais uma história, e depois os caras tiram férias ali, normalmente 2 meses de férias. Tá. Final de abril, os caras se reapresentam. Então, em maio, você começa os treinamentos ali, a pré-temporada, em que todo mundo se reapresenta, começa a treinar. E aí, depende muito do time, do perfil das estrelas que você tem em cada time. Tem time, por exemplo, né, o Tom Brady, né, quando ele já era o Tom Brady, multicampeão, o melhor jogador da história, ele se apresentava em junho. Né, o time chegava em maio, se apresentava, não que ele não estivesse se cuidando, ele estava fazendo a rotina dele de treino, mas para começar a pegar no batente forte, ele vinha ali no final de maio, começo de junho. Né? Então tem as reapresentações, elas vão acontecendo em safras, né? Não todo mundo começa a treinar ao mesmo tempo, mas via de regra, os caras têm off mesmo, né? Março e abril, a partir de maio já estão treinando de novo. Tá bom, respondido, boa.